Hello! Olá pessoal! Olá a todos, mais uma vez. Hello! Hoje temos aqui o Rui outra vez connosco. Esse chato do caraças, pá. Exatamente. Boa noite, boa tarde ou bom dia aos 5 ouvintes de sempre, os fiéis 5 ouvintes do melhor podcast em que eu entro. É o único. Acho que Sim, é que é. perdemos 2 em relação à semana passada. Exatamente. Yeah. A culpa é tua, Rui. É assim. É o meu efeito. Mas vamos saltar para Vamos a saltar nossa já. secção É verdade. habitual da obsessão da semana. Rui, o que é que tu andaste a ver? Olha, eu subscrevi uma coisa que vocês deviam pensar que é o YouTube Premium. Sabem? Não sei se ok. subscreveram. Tem umas séries Ok. muito fixe, mas também é só um mês. Viste a Eu não Wayne? sei se Viste a vou Wayne? continuar. Pá, eu fiquei agarrado a uma série que eles lá têm, o Wayne. Não Yeah. conhece? Já conhecem o Wayne? Não, Wayne, nós queremos muito ver o Wayne. Nós Pá. falámos de... analisámos o trailer. não Analisámos foi? o trailer, sim. Pá, está espetacular. Aquilo é uma história de um anti-herói. Eu acho que vocês iam gostar daquilo. Pá, tem um humor muito negro, pronto, eu gosto. Mas basicamente é a história de um anti-herói arranja uma namorada. Não vou dar a contar. E vi também o Origin, também é do YouTube, de sci-fi. Ok. Origins, acho eu. E Aham. o Cobra Kai, que está espetacular. Yeah, o pessoal fala muito bem do Cobra Está Kai. muito bom, Yeah. pá. Muito bom mesmo. Pronto, provavelmente acaba o mês e a subscrição é paga e depois eu cancelo. Portanto, vou ver as séries todas que tenho para ver. E é isto. Acho que Andei a sim, ver acho isto. E vocês? Ok, Muito fixe. Muito bem. Daniel, o que é que tu andaste a ver? Olha, o que é que eu devo ver? É assim, obrigaram-me a ver Steven Universe. O quê? Sabes o que é Steven Universe? Não faço a Steven mínima Universe. ideia. Não sabes o que é? Não. É uns bonecos do Cartoon Network Sim. que é tipo episódios de 10 minutos. Mas é para aquilo é tão bom, meu. Yes. Aquilo é tão bom. Não é, Desenhos não é animados. uma cena. Tu andaste a ver Yeah. desenhos animados, é isso? Andei a ver desenhos animados. Ah, pronto, Mas ok. Yeah. não é uma coisa que eu por mim próprio iria ver, Yeah. mas já que me obrigaram, epá, e eu gostei muito e aquilo é muito bom. É muito bom porque aquilo começa a ficar muito profundo, muito adulto. Yeah. E quando tu entras na história, tu não queres parar. E que como são episódios de 10 minutos, pá, vê-se muito bem. Ok. É muito bom. Não vou ver mais. E vocês? O que é que andaram a ver mais? Olha, vocês? eu vi depois um documentário da Netflix que se chama Abducted in Plain Sight. Uau. Tu Ok. estás-te a rir, mas tu vias este documentário que não te vais rir, Rui. Não te vais rir. É Ok. sério, é muito what the fuck isto, meu. Ok. É muito what the fuck isto. Pronto, envolve, lá está, kidnapping e Raptos. raptos. Raptos não, um rapto de uma rapariga, É só pedofilia e coisas, mas fiquei mais impressionado com os pais porque, man, há pais que não deviam ser pais nunca na vida, man. Ok. E, Yeah. Gross. yeah. Tipo, os pais não fizeram nada, mas meio que na sua ingenuidade permitiram tudo. E tipo, man, é uma revolta cá dentro. Jeez. Sério, eu vi para isto aqui há uma hora e eu estou completamente revoltado com isto. Man. A Sério. Ok. Uau. Portanto, vejam se vocês querem entrar em depressão e beber e ia dizer injetar, mas ainda posso dizer isso, né? Isso é muito E hardcore. enfiaste das drogas leves, vejam este comentário. Com certeza. Obrigado. E vocês os dois? Um miminho. Para se ficarem a sentir mal. É verdade. Se estiverem demasiado contentes esta semana, Exatamente, vejam este exatamente. comentário. Yeah. Se estiverem demasiado felizes, vejam este comentário. isso é super Abducted in Plain animador. Sight. Só para equilibrar Ok. um bocadinho a cena. E tu, Sara, o que é que andaste a ver? Olha, eu andei a ver as mesmas coisas. Eu não vi o documentário, though. Vocês viram esse Yeah. hoje. Mas Steven é sempre uma opção, Steven Universe. Acho que queria falar um bocadinho do documentário do Fire na Netflix. Fire. da Eu festa adorei que isso. nunca Eu aconteceu. adorei. Eu adorei isso. É muito bom, não é? Sabes que existe um também da Hulu. Da Hulu, A yeah. Hulu tem, Sim, sim. e acho que o da Hulu tem entrevistas com o Bacana.
Com o gajo, sim. A Netflix recusou isso porque a Hulu pagou para o entrevistar. Então a Netflix diz, pá, tipo, vamos fazer um documentário sobre um gajo que extorquiu dinheiro e vamos estar-lhe a dar dinheiro, ele faz sentido. Portanto, eles não tiveram gajos no documentário. Pá, mas eu adorei, Sara, também. Acho que está uma É história fascinante. A sério, é tão... Tu consegues surreal, mesmo sentir a frustração imensa das pessoas a chegarem e verem aquelas tendas brancas e... Oh my God! Tipo, a pior junção de problemas aconteceu e eles não tinham mão naquilo e foi uma vigarice, obviamente. Mas este documentário fez-me lembrar muito uma série documental do YouTube, de uma convenção de YouTubers que era a TanaCon, e isto foi apresentado pelo Shane Dawson, portanto é o documentário da TanaCon no YouTube, e eu vi esse primeiro. Foi no início de 2018, não foi? Ou meados de 2018 que isso saiu? Acho que foi mais no fim do verão, maybe. Talvez. Fez-me... É muito a mesma coisa, é muito o mesmo problema e eu adoro esta exploração, assim... Eu adoro problemas. Tu adoras explorar pessoas. Ver a exploração de... Tu adoras explorar pessoas. De celebridades e youtubers. Anyway, mas sim, foi um documentário muito bom. O Fire é muito fixe. Depois... O Fire foi muito fixe. Ganda festival, pessoal. Ganda festival, Temos de ir lá para o ano. Nós depois também fomos ver o filme Destroyer com a Nicole Kidman. Isto é uma opção negativa. Sim. Este não foi... Estamos obcecados com o mau. Estamos obcecados com quão mau o filme é. Não é assim tão mau, não é mas assim não é bom. tão mau, mas não é bom, não. Mas pronto, para mais pormenores, não percam a crítica, já saiu. Sai na quinta-feira. Sai na quinta-feira. E também sai esta semana, já saiu a crítica da favorita. Exatamente. Sim. Que nós os dois gravámos. Exatamente. Epá, a minha mulher viu esse filme e Qual ela filme? gosta desses filmes, desse género de época. Sim. E ela, que é uma amante desses filmes, The Crowns e essas coisas todas, até ela me disse: este filme é esquisito como a merda. É um bocado marado. Eu li, não fui ver com ela, agradou-me o trailer, mas pareceu-me que aquilo tem um tom burlesco, meio surreal, não sei, não é? Dark, um bocado escuro, não sei. Digam. É estranho. Eu não confio nela. Vá. Não, eu pelo trailer, eu estava à espera que o filme tivesse mais humor negro. Pois, deu-me essa ideia. Sim, eu queria que fosse por aí, eu estava à espera disso e era isso que eu queria ver enquanto estava a ver o filme, mas eu sinto que isso não foi o objetivo do filme, no final das contas. O filme acaba por ser muito mais negro e não tão humorista, de certa maneira. Mas era isso que eu estava à espera, era isso que eu queria, mas de facto não... Não foi isso que o filme te deu? Não. É um bocado tipo pessoas horríveis a fazerem coisas horríveis umas às outras. Isso é uma descrição fantástica, Sara, para qualquer coisa. Mas sim. Por falar em pessoas horríveis a fazerem coisas más, vamos tu cada vez estás melhor disto, pá. Sério. Tu cada vez estás melhor disto, pá. Sério. Oh my God. Vamos falar hoje sobre críticos e audiências, já depois da intro. Eu gosto tanto. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com o Rui. Oi pessoal, como é que vocês estão? Isto é a minha voz de podcast. Força, diz. É a tua voz de podcaster, o Rui, comediante, mais conhecido por Ruim, está aqui outra vez connosco. Muito obrigado por participares mais uma vez. É um prazer para vocês, eu sei.
Siga. Eu sei. Nós estamos aqui cheios de pele de galinha só por estares cá. Também estou aqui com o Daniel. Olá, pessoal. E com a Sara. E toda a gente já passou por esta experiência que é ir ao cinema, ver um filme que adora do princípio ao fim, divertiste imenso a ver o filme, comeste as tuas pipocas, riste com os teus amigos, depois passas a semana inteira a dizer bem do filme aos teus amigos, até que sai uma crítica que destrói completamente o filme que tu adoraste. E tu ficas a pensar... Este crítico não percebe nada disto. O crítico não percebe nada disto. Ou então sou eu que não percebo nada disto. Exatamente. E começas a questionar a tua própria sanidade mental. Exatamente. Ou pior do que isso, o teu gosto em filmes. E pior, isso é muito pior. Exatamente. Portanto, hoje vamos tentar perceber por que raio acontece tanto e aparentemente cada vez mais os críticos não concordarem nada com os públicos, com o público, com a audiência, com a experiência que o público tem. Vou-vos atirar esta pergunta: porquê é que vocês acham que isto acontece? Rui, força aí, Rui. Porquê é que isso acontece? Porquê é que há uma diferença entre os críticos e a audiência? Eu vou ser honesto com os nossos ouvintes. Eu estava aqui a fazer outra coisa e eu fiz coisa. Desculpa. E agora apareceu. Agora sabes, a sensação foi tipo uma sala de aula e o professor diz qualquer coisa, não é Rui? E eu ficava. Eu por acaso senti isso enquanto o Daniel estava a perguntar. Portanto, se eu fizesse o obséquio de repetir a questão, eu iria... Não, a questão é simples, Rui. A questão é simples. Porquê é que tu achas que há uma grande diferença entre a opinião do crítico e a opinião do público? Já podias ter dito. Porquê que eu acho? Porque eu acho o crítico, vamos lá ver, o crítico é um bicho. Como é que eu ia dizer isto? A função o crítico vê o filme com um olho diferente, não é? Pois é. O crítico analisa aquilo, o crítico não vê o filme enquanto um produto de diversão e entretenimento. Nós vamos ver um filme e apesar de construirmos com base no que a gente vê uma crítica muito rápida e simples que é gostei ou não, o crítico vê um filme, está a analisar vários aspectos e fatores que eu não estou. Entendem? Deve ser mais ou menos o que eu sinto quando eu vejo, por exemplo, um comediante em palco que faça o mesmo género de humor que eu faço. Eu já tenho alguma dificuldade em vê-lo como se calhar o público vê, porque eu estou a analisar a cadência, as piadas, a premissa, a punchline, o que é que for. Portanto, eu consigo me colocar do ponto de vista de um crítico. Agora, porquê é que há tanta diferença? Mas se nós formos ver, também existe muita diferença entre os críticos. Portanto, nós temos um crítico a dizer que o filme é uma obra de arte. E temos um crítico também, outro, a dizer que o filme é uma grande bosta. Portanto, a quem é que damos razão nisto? Não é? Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que a crítica é sempre relativa e subjetiva aos próprios valores que o crítico tem. De certeza que se ele argumentar e fundamentar a crítica, eu posso colocar-me do ponto de vista dele. Só que muitas vezes eu não percebo o que diz um crítico. Muitas vezes existe um problema. O público é o público, não é? Portanto, vale o que vale. Pumba, grande resposta. Vai buscar. Quer ver as vossas respostas agora? Não, tu disseste uma coisa muito interessante, que é que quando tu olhas para outros comediantes já não consegues apreciar a comédia e meio que estás a analisar a comédia. Exatamente. Pronto, e eu por acaso estava a falar com o Gui há uns dias sobre este programa e meio que também disse isso porque quando o Cubo Geek arrancou em 2015, portanto já faz uns 4 anos. Isto já é velho. Já é velho. E eu tenho bem noção que eu já não consigo ver filmes e séries como eu via antes de 2015. A sério? Eu já, por exemplo, aquela sensação de maravilhamento ou de magia em que tu esqueces tudo e mergulhas naquele mundo, eu não consigo fazer isso tanto como fazia antes. Porque eu agora estou a analisar aquilo que eu estou a ver. Não estou
não estou a usufruir daquilo que eu estou a ver. Apreciar completamente a experiência. Exatamente, é isso mesmo. Claro que eu consigo apreciar a mesma, porque eu não deixo de ser fã, os críticos não deixam de ser fãs, ok? Agora, eu sou o fã que pode estar a apreciar, mas também analisa. E eu aí vou apanhar coisas que o público não apanha. Exato. Sara, o que é que achas? É assim, eu acho que o gosto pessoal e as várias opiniões de qualquer pessoa que analise ou veja um filme podem ser... O espectro é infinito, basicamente. E são válidas, né? São válidas. E são válidas, são válidas. A opinião de um público é tão válida como a opinião de um crítico. Sim. Exatamente. Sem dúvida. Até porque há muitas pessoas que podem ver um filme e gostar imenso e nem sabem explicar bem porque é que gostaram do filme. E isso... As pessoas não têm que saber explicar porque é que gostam de um filme, mas isso acontece. E depois, às vezes, vendo, portanto, uma crítica, sei lá, num Público ou noutro jornal qualquer, às vezes parece que estamos a ler algo que não tem nada a ver com o filme, de certa maneira. Eu não sei onde é que vou com esta resposta, mas... Há críticos que são muito snobs, meu. Não é? Eu sinto muitas vezes, também um pouco na veia do que o Rui estava a dizer, quando leio uma crítica, eu sinto, eu vi o mesmo filme que esta pessoa viu, esta pessoa está a falar sobre... uma subtileza na crítica social aqui e ali e sem dúvida que há muitos filmes que fazem isso, mas às vezes há momentos em que críticos criticam um filme. Mas não temos andado a dizer nomes hoje, né? Não temos andado a dizer nomes. Sim, não vamos dizer nomes. Pronto, então não falamos agora em nomes, ok, pronto. Tudo bem. Mas realmente tenho sempre a sensação que... Não sempre, mas muitas vezes tenho a sensação... Eu não sei se vi o mesmo filme que esta pessoa viu. E fico um bocadinho... judgy. Exatamente. eu acho que há aqui uma distinção que é importante ser feita. Porque nós estamos a fazer aqui um bocado críticos versus público. Mas é importante distinguir que dentro do público em geral, tu tens o público que vai ao cinema uma vez, ou 2 ou 3 vezes por ano, e aos fãs, que são os gajos que consomem obsessivamente estes produtos de entretenimento, que conhecem os materiais originais todos e que têm umas expectativas que, na maior parte das vezes, são diferentes do público em geral. Portanto, acho que essa distinção é aqui importante ser feita. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Portanto, os fãs acérrimos, se calhar, vocês se calhar são... Apesar de amarem muito mais, se calhar, o filme em si ou o produto, se ele não corresponder ao que vocês esperam dele, se calhar até são mais piores do que um crítico. Exatamente. É isso. Pronto, é precisamente isso. Já estou a perceber, sim. E eu acho que é isso que explica algumas das diferenças tão grandes que se viram de pontuações de alguns filmes dos últimos anos. Eu tenho aqui alguns exemplos. Isto são pontuações agregadas do Rotten Tomatoes. Aliás, não, do Metacritic. É melhor porque é mais fidedigno. O Metacritic é mais fidedigno do que o Rotten Tomatoes, portanto... Sim. Tá é. Eu não percebo nada disto. Vou já mudar. Portanto, por exemplo, o Warcraft e a Liga da Justiça tiveram, respectivamente, pontuações do público de 82% e 65%. Okay. Dos críticos tiveram 32% e 45%. Portanto, só no Warcraft tem uma diferença de 50 pontos percentuais, em que o público adora o filme e os críticos detestam o filme. Já por outro lado, o Last Jedi, que foi um filme muito controverso, o público não gostou nada do filme, deu-lhe uma pontuação em média de 44% e os críticos de 85%. Portanto, mais uma vez, uma diferença de 40 pontos percentuais, mas agora opostos, em que os críticos gostaram do Last Jedi
E o público detestou o Last Jedi. Yeah. E eu acho que aqui a cena dos fãs entra muito ao barulho. São os piores, com aspas, fãs são esses, dessa saga. Pá, eu sou um fã, não dizer neutro, eu adoro. Chill. Não és fanboy. Star Wars, não és mas fanboy, não é né? tipo, odeio porque não fizeram aquele como eu. Não é? Eu consigo ver o filme e dizer, pronto, estava à espera de mais, mas é o que é e gosto e vou sempre ver. Mas eu percebo o que se passou aí. Os maluquinhos da vossa laia, da vossa laia, viram e revoltaram-se. Pronto, eu realmente não achei o filme nada de especial. Mas lá está, se calhar isto também é um indicador de como é que eu sou fã, mas também não sou tão exigente, contente-me se souber um sabre de luz. Mas percebo o que se passou aí, exatamente. Isso é super interessante, Rui. És um gajo inteligente, não é? Nada a pensar nisso. Nem por isso, eu é que finjo muito bem. Não, mas é interessante porque nós havemos chegar a uma parte deste programa em que nós vamos tentar perceber se nós somos fãs ou somos críticos. Exatamente. Mas pronto, já Rui, havemos de chegar lá. Tu é que vais decidir, Rui. Portanto, vai-te preparar. Agora, a questão, já te estou a avisar da pergunta que é para depois não seres apanhado de surpresa. Mas é muito interessante ver porque o cinema meio que está... O cinema sempre foi um produto, não é? Mas eu noto que nos últimos 10 ou 15 anos está-se a tornar cada vez mais num produto e não tanto numa arte. Porque todos aqueles moldes de indústria que nós vemos sempre empanzinhada muito está a ser passado para o cinema, não é? Certo. Vários filmes da mesma franquia e isso gera muito o fã e gera muito o fanboy, não é? Portanto, e lá está, por exemplo, o fanboy da DC nunca vai dizer mal do filme da DC. Mesmo que o filme da DC seja muito mau, né? Tal como o fanboy da Marvel nunca vai dizer mal do filme da Marvel, apesar do filme da Marvel ser muito mau. E isso meio que desequilibra a balança, né? Portanto, nós estamos cada vez mais a perder o público geral e temos cada vez mais o fã. E fã que é fanboy, que ainda é pior, não é? Mas os fanboys têm tendência a serem muito exigentes. Para um lado ou para o outro. Não é? Por exemplo, tens os fanboys de Star Wars, são os fanboys da trilogia original. E detestam tudo o resto. É tipo, detestam, estás a ver? Sim. E depois ter aqueles fanboys, tipo Marvel ou DC, que nós infelizmente vemos muito hoje em dia, que é tudo ouro. Não é? Exatamente. Por exemplo, os filmes da Marvel são mais constantes em termos de qualidade. Mas, por exemplo, o filme da DC pode ser muito mau, mas aquele fã vai dizer, isto é muito bom, tá a ver? Isto é brutal. E tipo, todos os críticos estão errados, não percebem nada disto. Mas, tipo, se calhar és tu que estás cego. Exatamente. Né? Fazem acusações de que os críticos estão comprados. Exato. E isso fez muito nos jogos também. Exatamente. Na indústria dos jogos há muito isto. E esse meio que veneno que há muito na comunidade de jogos está a passar para a comunidade de filmes. É o que eu sinto. Talvez por causa destas conversas e destas discussões estarem a acontecer cada vez mais na internet. Porque antigamente esse género de comunidade tóxica ou dessas câmaras de eco que aconteciam na comunidade dos jogos, porque os jogos, por definição, mais facilmente vão ter essas comunidades online. À medida que esse género de discussão também, para os filmes também começou a acontecer online, começaram-se a gerar essas mesmas câmaras de eco. Exato. Sim. E que gera esse género de feedback, loop de feedback positivo, que faz com que tu queres que uma coisa seja muito boa, toda a gente à tua volta diz que aquilo é muito bom, e se tu queres ou sequer pensas fora disso, dentro daquele fórum, caem-te em cima. Sim. E isso enviesa a tua maneira de olhar para as coisas. Sim. Há muita pressão hoje em dia por causa da comunicação nas redes sociais. Mesmo dentro das comunidades de fãs. E é giro, porque nós começámos aqui a dizer que os críticos eram snobs e que os críticos eram... E são! Sim. E são. Cabrões, pá. Mas eles acabam, se calhar, por ser os mais imparciais, maybe?
Talvez. Maybe. Depende dos críticos. Sim, true. Porque há aqueles críticos que detestam tudo aquilo que não seja a preto e branco e do Manuel de Oliveira. Sim, okay? sim. Tudo o resto é cada merda. Não acorda para a vida, aí, acorda para a vida. Se eu inicio o que tenho a dizer, se eu começo o que tenho a dizer, nunca mais me calo. Por favor, diz. Já vamos lá. Diz. Não, o que eu estou a dizer é que o que o Daniel agora disse é que é isso. Mas também, vamos lá ver uma coisa. O Luís Miguel Oliveira, que é um crítico de cinema conhecidíssimo do público. E atenção, eu percebo que ele tem o emprego dele e tem o trabalho dele. Pá, ele analisou o Dunkirk, acho eu. Acho que o que me fez eu revoltar-me foi o Dunkirk. Pá, eu adorei Dunkirk. Acho que está uma obra de arte. Pá, está magnífico. Obra-prima, sem dúvida. Whatever. O Nolan é o Nolan e pronto. Epá, e ele deu, salvo erro, 1 em 5. Epá, foi ou 1 em 5 ou 2 em 5. E a questão é assim, bem, deixa lá ver o que é que eu vou. E a questão é que, epá, tu começas a ler a crítica e eu desafio os 5 ouvintes a irem à internet e procurarem esta crítica. Epá, e se calhar se eu sou estúpido e que não entendi, eu li a crítica e eu digo assim, mas ele viu um filme ou foi um museu? Porque ele usa a expressão decalagem, isso, é o que estavas a dizer, Sara. Pá, eu que faço artigos, eu posso fazer os artigos e usar expressões que podem enriquecer. Ok, eu entendo isso. Mas eu tenho de ter em atenção se quem me está a ler se está a entender a minha ideia. Entendem? E o crítico às vezes entra ali numa espiral egocêntrica que quer estar a mostrar que ele entendeu e viu qualquer coisa que nós, burros, não vimos. Sim. Ele explica aquilo às vezes de uma forma, e estou a falar agora de Luís Miguel Oliveira, em específico, que as pessoas não entendem. E se vocês forem ver as caixas de comentários, eu não sou o único. Milhares de pessoas no país inteiro já vão ver as críticas dele só por verem o que é que ele vai inventar agora. Eu leio sites de Roger Ebert e outras críticos assim, com anos e anos disto, e eu entendo-os. Portanto, existem. Vamos diferenciar o que é um crítico desses que vocês estão a falar de outros. Eu acho que um crítico deve ter a sua visão, deve fazer a crítica, mas de uma forma eficaz a quem lê. Porque se ele faz a crítica e só ele é quem entende, não é uma crítica. Ok? Tem que ser acessível. Mas já também não é muito por aí também. Porque há críticos que são um bocado o inverso do fanboy, né? Que o fanboy é aquele que adora tudo aquilo que é feito e pode ser grande a merda. E depois tens aqueles críticos, não vou dizer nomes. Sim. O nome já foi. Mas eu não posso ser eu a dizê-lo. Ok. Olha, eu vou dizer, eu não sei nomes. Pronto, ok. Depois há críticos que são o fanboy do inverso, que é tudo aquilo que é popular ou tudo aquilo que é mainstream. Isso é o hipster. O que é generalista é mau. Já percebi. Tudo aquilo, todos os filmes são feitos para fazer dinheiro, e eu aqui estou a fazer dinheiro entre aspas, né? São maus. Mas porquê? Isto não é arte também? Sim, né? Isso também é outra. Isso é um ponto interessante. É uma coisa que também eu fico muito frustrada. E não são só críticos, não, também por exemplo, são. Eu não sei, nós andámos no mesmo curso, Sara, de Sim. cinema, e eu apetia-me
a dar a chapada com metade dos meus colegas. Porque são putos. São putos a 18 anos, têm a mania que são experts do mundo, meu. Sim, que são Manuéis de Oliveira. Isto aqui com fez 300 milhões, isto é que é da merda. Não, pera lá. Eu tipo, cala a boca, meu. Tu tens 18 anos, meu. O que é que tu percebes disto? Foda-se. Não, mas eu também senti muito essa pressão no curso, sem dúvida. Era tudo muito... Era quase um jogo de quem é que é mais pseudo-intelectual. É isso. É muito isso. Quem é que está a tentar ser o mais intelectual daqui? E acaba por não ser nada. E eu acho que esse é um bocado a gênese do problema, que é os críticos. O que é um crítico de cinema? O que é a crítica de cinema? A crítica de cinema é uma coisa que vem puxada da crítica literária e está um bocado misturado com teoria de arte. Uou, isto está a atingir um nível que eu... Damn! Espera aí, eu acho que vou abandonar este podcast. Isto está a atingir um nível... Eu não sou um gajo burro. Já não estás a perceber, né? As limitações, eu sei o meu limite intelectual, ok? Portanto, eu vou dizer que é tudo o que vocês agora... Peço desculpa. Não, mas só para dizer que, como vocês já disseram antes, os críticos não olham para os filmes como produtos de entretenimento. Eles olham para eles como artefactos culturais e abordam-nos... Os críticos é que nós falamos aqui, não é? Os bons críticos. Sim, os bons críticos, exatamente. Ou os maus críticos. Talvez não. O que é que tu achas? Está aberta à interpretação. Eu acho que é errado um crítico não ver um filme pelo seu lado de entretenimento, porque é por isso que o filme foi criado. Se tu vai, por exemplo, se tu vais ver um Parque Jurássico, certo, tu não podes ver aquilo como se fosse um filme de indie, um filme de arte. É um filme de arte, mas não, aquele filme foi feito para entreter. Aliás, tu não podes ver nenhum filme do Spielberg como um filme indie de arte, porque o Spielberg faz filmes para entreter. Quer tu concordes ou não com isso, mas o Spielberg faz blockbusters, ok? Blockbusters é para entreter. Não só, mas sim. Mas sim, pronto, a maioria dos filmes que eu faço. Sim. Pronto, a maioria dos filmes que eu faço. Okay. Já não tenho... Já nos entendemos. Já não tenho de citar as 5 exceções a isso. Mas percebes o que eu estou a dizer? Eu percebo o que tu estás a dizer. Eu não concordo muito com isso que estás a dizer. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas acho que parte do problema desta discussão que nós estamos aqui a ter vem também dessa perspectiva. Eu acho que é tão redutor olhares para um filme e veres que se ele é de entretenimento não é bom. Não é isso que eu disse. Eu sei que não foi isso que tu disseste, mas eu acho que é um viés igualmente grande olhar para um filme de entretenimento e dizer que ele não pode ser apreciado como uma obra de arte. Mas não foi isso que eu disse. Não foi isso que disseste? Foi isso que eu ouvi. Não, pera. O que eu disse foi, um filme que é feito para entretenimento deve ser olhado também pela parte do entretenimento. Também. Tu não podes ofuscar essa parte e ir analisar um filme a fundo quando o filme não foi feito para ser analisado a fundo. Mas a questão é que tu podes fazer as duas coisas e não há nada de errado em dizer que um filme, de um ponto de vista artístico e técnico, é muito, muito mau e, ao mesmo tempo, atinge o valor de entretenimento. Sim. Eu estou mais a dizer em aspectos de, por exemplo, como muitos críticos fazem, do tipo, vão analisar aspectos sociais e empreendedores dentro do filme, vão tentar arranjar uma mensagem ao filme, mas o filme não foi feito para ter mensagem. Mas isso não impede que essa análise não possa ser feita. Sim. Mas será que isto é válido? A interpretação... O que eu acho que há aqui um problema é que se tu partires desse ponto de vista e depois vais ver um filme da Marvel como o Black Panther ou o Infinity War ou agora o Endgame que aí vem, que são filmes de blockbusters feitos para entretenimento, feitos para os fanboys. Sim. E que, apesar disso, eu acredito que tem todo esse valor artístico dos aspectos sociais, da crítica social, dos aspectos filosóficos. Isso está lá tudo à mesma. É isso mesmo. E é redutor dizeres, não, isto é um filme de entretenimento e o resto da análise não deve ser para aqui chamada. Não foi isso que eu disse, Rui. Mas pronto, eu percebo o teu lado e eu concordo com o que tu estás a dizer. Okay.
E isto vem um bocado acho eu, dos críticos virem todos da mesma escola. E os críticos leram todos os mesmos livros, tiveram mais ou menos todos os mesmos professores. Sim. Portanto, Rui, tu estavas a dizer ao início que os críticos não concordam uns com os outros, mas houve um estudo da Forbes. Aliás, isto não é um estudo da Forbes, isto foi um estudo científico, foi publicado pela Forbes há uns anos, em que eles estudaram estatisticamente as pontuações no Rotten Tomatoes e no Metacritic e descobriram que chega a haver concordância entre pontuações de críticos que atingem os 55%, que é muito, porque entre o público é quase 0%. Que giro. Super engraçado. Isso é interessante. Isso é engraçado. Porque têm a mesma escola, têm a mesma base. Exatamente. Tal como nós estudamos cinema, também temos uma base parecida. E também olhamos para os filmes de uma maneira específica, que se calhar as outras pessoas que não estudaram de cinema não olham para essas características. Por exemplo, o Rui não estudou cinema? Sim, não, mas lá está. Eu acho que não é a base. Tu quando começas a olhar para um filme sem ser como algo de entretenimento, começas a analisar um filme, tu meio que começas já a abrir a tua mente para aspectos técnicos do filme. Interpretações. Tu começas a perceber-te de como é que o filme é feito, como é que é o ritmo, como é que é a realização, o argumento, se o argumento tem um bom ritmo, se não tem. Sim. Eu acho que isto não é muito das bases que traz, é mais do facto de começares a ver coisas que o público em geral não se importa de ver. Mas também tem a ver, eu acho que isso também tem a ver com a base, porque uma pessoa que veja imensos filmes, que esteja exposta a imenso conteúdo, vai começando a aprender e vendo o que é usado. Claro. E quais são as semelhanças entre filmes. Pronto, essas características todas que são a base de todos os filmes, basicamente. Mas o que eu acho que isto chama a atenção é para o facto de que aquilo que os críticos fazem e aquilo que o público pensa que os críticos fazem são coisas diferentes. Também acho que sim. O público, olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Rui. Eu estava aqui eu fui buscar a crítica do Luís Miguel Oliveira, o Dunkirk, enquanto vocês estavam a discutir. Ele deu 2 em 5. E eu reli e eu vou-vos ler com a devida... com o devido tom e timbre que eu acho que ele faz na cabeça dele. Isto é um parágrafo, o último. Na sua construção em montagem paralela, na profusão de pequenos picos dramáticos, numa lógica de last minute rescue, o apregoado experimentalismo de Nolan serve-se, afinal, de uma receita tão velha quanto o cinema. Dito assim, parece estranho, mas a melhor maneira de descrever Dunkirk é dizer que ele segue uma lógica graffitiana, até nos efeitos circulares. E se isto hoje soa experimental, é menos por um arroz próprio de Nolan do que pela tábula rasa, desmemoriada, em que se tornou o grande espetáculo cinematográfico. Meus amigos, o que é que eu acabei de dizer? Não faço ideia. Sabes o que é que tu acabaste de dizer? Mas ele acaba assim a crítica. Sorry. Opa, eu ia dizer uma coisa, mas se calhar não ia dizer. Mas isto vai ser horrível. Diz. Ok. Não, isto é ele à frente do computador a masturbar. I'm sorry. Mas é um bocado isso. Mas sobre ele próprio. Sara. Não, I'm sorry. Sorry, pessoa, como é que ele se chama? Não podes dizer nada, porque tu representas uma instituição, Sara. Não podes dizer essas coisas. Oh my God. É assim. Eu entendo. Oh dear. Já me estou a sentir mal. Mas, Rui, diz. Não, eu queria dizer que é assim. Eu entendo o que a Sara agora disse. Eu já tenho alguns artigos ou textos em que eu leio e releio no final e eu toco-me. Porque assim, eu sou tão bom. Epá, e eu acho que ele leu isto e quando ele vê que escreveu aqui lógica grafitiana, tábula rasa, sou tão bom. E entendeu isto, meu. E isto foi, acho eu, se calhar isto é um erro, mas eu acho que isto foi a crítica dele mais comentada. Epá, isto teve comentários, porque as pessoas não entenderam nada. Ok? Independentemente se ele gostou ou não, eu não sei se ele gostou ou não. A questão é esta, eu li esta crítica, eu e milhares,
Epá, e a gente ficou, este gajo é um pretencioso. Yeah. Pronto, esta é a minha opinião. Isto é uma crítica a um crítico, ok? Sim. Portanto, eu dou a Luís Miguel Oliveira 1 em 5. Sim. Ok? Não, mas Rui, onde é que estavas aí com a tua conversa? Não, Que o público não sabe o que é que os críticos fazem? É isso? eu acho que há aqui há uma grande diferença de percepção entre o que é que está a ser feito quando há uma crítica de cinema. Eu acho que quando um crítico olha para um filme, lá está a fazer isso, o que um crítico devia fazer e o que um bom crítico faz é olhar para um filme e explicar porque é que o filme é bom ou mau. Onde é que estão as coisas que é suposto nós olharmos para ver se o filme é bom. Isso é uma boa questão. Porque é que estas coisas fazem com que este filme seja bom ou não. Se vale a pena irem ao cinema para ver? Não, é exatamente o oposto. Não. O crítico, quando está a criticar um filme, não está a dizer se o filme vale a pena ou não. Não está a dizer se o filme é bom ou não. Está a dizer, este filme está bem feito, tem valor artístico ou não. Sim. Isso é uma boa questão, deixa-me interromper. Deixa-me só acabar Acaba. O que o público pensa que o crítico faz é que ele vai ver os filmes todos e vai-lhe dizer quais são os filmes que o público deve ver. E quais são os filmes que são mais divertidos ou não. Eu sou o público porque eu pensava isso. Não é isso. Eu acho que não é isso. Não é esse o papel dos críticos. Ok. Mas Fair enough. é uma excelente questão agora que tu puseste. Ainda bem que falaste sobre isso. Que é, numa crítica, ou melhor, um crítico deve dar a opinião dele ou não. Rui, o que é que tu achas? Porque a questão é assim, o que define um crítico em termos técnicos é um jornalista que está a falar sobre algo. Sim. Não é? Pronto. Ok. Agora, que ele é um jornalista por norma não pode dar a sua opinião. Mas vamos agora para a parte mais abrangente do termo crítico. Crítico é toda aquela pessoa que dá a sua opinião sobre algo, não é? Sim. Ou melhor, pronto. Agora, o crítico deixa de ser uma pessoa que não tem opiniões. Portanto, uma crítica deve ser puramente técnica e não pode ter a opinião de quem está a escrever. Okay, já porque, por exemplo, eu quando escrevi críticas no site do Cubo, é assim, eu simplesmente estou a dar a minha opinião. Eu tenho a sorte de ter uma plataforma que amplifia a minha opinião, mas aquilo é a minha opinião, não é? Agora, se as pessoas vão concordar comigo ou não, pá, não sei, mas eu estou a dizer aquilo que eu achei do filme. Mas isto é uma excelente questão, que é, será que o crítico deve se cingir pura e simplesmente à parte técnica do filme e não pode dar a sua opinião? Porque são coisas diferentes. Eu acho que um filme pode ser avaliado objetivamente. Pode. A questão é, se um crítico iniciar a sua opinião na crítica, isso é certo ou é errado? Eu acho que na perspectiva em que os filmes são obras de arte, e acho que não queremos reduzir o valor artístico de qualquer obra cinematográfica, seja boa ou má, sim. Há lá coisas artísticas a serem avaliadas. E na minha maneira de ver as coisas, a arte existe para criar emoções. Sim. É incompleto o crítico não falar das emoções que lhe foram despertadas. Sim. Por mais subjetivo que isso seja. Não pode ser um autómato que analisa filmes. Exatamente. Tem que ter uma perspectiva. Mas isso vai um bocado contra aquilo que tu disseste, Rui. Que é, o crítico tem que explicar porque é que o filme é bom ou mau. Isso é um bocado de ir contra ele explicar qual é a sua opinião sobre o filme, não é? Não necessariamente. Quando eu escrevia críticas para o Cubo, quando eu escrevia, são essencialmente artigos de opinião, como tu explicaste, o que eu tentava fazer era, este filme tem estas coisas e estas coisas e estas coisas, estas estão bem feitas, estas estão mal feitas, e geraram-me a mim estas emoções. Como me geraram a mim estas emoções e eu gostei destas emoções, o filme é bom. Sim. Então já não estás a analisar o filme de forma técnica, estás a analisar o filme pode ser dependendo das emoções que o filme gera em ti. Tem as duas coisas. Mas sim, um misto dos dois, eu diria. Eu posso estabelecer aqui um barulho. Estabelece, Rui. Existe um comediante ou não, existem alguns, pessoalmente, o propósito do comediante é o quê? O riso. Girar Exato. Não é? Ok. Eu posso-vos dizer, garantidamente, que eu às vezes eu estou a ver um indivíduo a fazer um solo, uma hora
Netflix, ou o que é que seja, e eu consigo fazer, ou seja, aquela pessoa não me está a fazer rir. Mas, não quer dizer que eu não acho que ele é bom. A ver se eu consigo fazer explicar como é que isto é mais ou menos o que estavam a dizer, ou eu acho que é. Eu posso até recomendar aquele homem, aquela pessoa, a alguém, porque ele definitivamente é bom dentro do que ele faz. Ou seja, eu consegui avaliar a prestação dele, seja de maneira que for, mas pessoalmente a mim não me fez rir. Ou seja, ele não funcionou comigo, mas eu consigo reconhecer que ele é bom. É isso que estavam a dizer, que é, vocês conseguem ser objetivos ao ponto de dizer, ok, este filme é bom, mas pessoalmente não me disse nada? É isso que estavam a dizer? Não, sim, isso. Um crítico tem que ser capaz de conseguir fazer isso, senão não é crítico. Eu concordo, eu concordo. Senão Sim. é um fã. Exato, não há mal nenhum com isso, exato. Mas não é crítico. Exatamente. Yeah. Não é? E se calhar podemos fazer um corolário disso e dizer que um crítico que seja estritamente técnico e não consiga dar a sua opinião, não consiga dizer o que é que sentiu, também não é um crítico completo. Não, é um velho do Restelo. Exatamente. Okay, é um gajo que o Rui gosta muito de mandar vir. Velhas, eu contra os velhos não tenho absolutamente nada. Agora, não vamos entrar aí. Mas é isso mesmo, pá. É isto, olha, isto está a ser muito interessante. Eu não estou a entender, é metade do que vocês me vão a dizer, mas está a ser super interessante. É isto, pronto. É a minha vida, é isto. Pronto. Não, mas agora, nós estamos com quanto tempo, Gui? Estamos com 45 minutos. Então, olha, é bom. Vamos aqui tentar discutir um bocadinho. Por exemplo, Rui. Sim. Quando tu vês um outro comediante Sim. Em palco, sim. Tu consideras-te um crítico desse comediante? Epá, ou consideras-te apenas uma pessoa do público? A comédia é uma arte, é uma arte um bocado à parte. Sim, mas pronto. Há quem não acha arte. Epá, eu acho que posso dizer que se o tipo de humor for semelhante ao meu, se calhar o crítico em mim fica mais ativo, não é? Portanto, mas não é mais o crítico, eu estou mais a avaliar. Agora, se o tipo de atuação, o sentido de humor da pessoa for oposto ao meu, ou diferente, muito diferente do meu, o crítico desce um pouco e o fã entra em modo ativo. Mas, epá, nós temos quase uma regra nos comediantes, é assim, nós entre nós falamos mal uns dos outros, mas não trazemos isso a público. E se vocês virem, raramente se vê sim, é muito raro. A criticar isso. Sim. Pá, é o humor é algo que é, ao contrário de um filme, se calhar, não se consegue avaliar da mesma maneira. Acho que é muito difícil é muito pessoal também, não é? É pessoal, o humor é muito pessoal. Não, e tu vês até o melhor do mundo, se calhar, pá, para mim continuar a ser o Bill Burr. Há pessoas que odeiam o Bill Burr odeiam o homem. Epá, e o homem, epá, acho que ele é um gênio. Epá, mas tens pessoas a dizer que o Bill Burr é uma merda, Bill Burr é isto. Epá, lá está os velhos, o Restelo. Epá, mas é isto, portanto, a comédia é muito pessoal. E eu já me estou aqui a perder. A questão era... Não. Era que respondeste muito bem. Agora, o que eu quero é que nós discutimos aqui um bocadinho nós aqui no Cubo, sim. E digo nós, todas as pessoas que escreveram no Cubo anteriormente, todos nós somos críticos, somos apenas pessoas, fãs, público, que têm a sorte de ter uma plataforma para debitar as suas opiniões. Exatamente. Ou melhor, Gui, tu consideras-te um crítico ou não? Sabe, consideras uma crítica ou não? Não. Mas dás a opinião. Eu sou uma pessoa de opiniões. For sure. Eu não me considero um crítico essencialmente porque não tenho formação para dizer que sou um crítico. A questão é que mais de metade dos críticos deste mundo e desta internet fora não têm formação de jornalismo. A partir do momento em que toda a gente é um crítico nas A partir do momento em que qualquer pessoa cria um site e começa a escrever críticas, a partir do momento em que qualquer pessoa cria um canal no YouTube e começa a fazer vídeos de críticas, essas pessoas não estão no jornalismo. Epá, eu vou dizer uma coisa. Mas essas pessoas são críticos. Desculpa.
Diz, Rui. Por exemplo, se eu encontrasse o vosso site, e se eu vos lesse, e se lesse a crítica a um Avengers, a um Batman, se calhar eu dava-vos algum respeito ou credibilidade, porque parece-me que é a vossa área. Não sei se me estou a fazer Sim, porque somos entendidos naquilo, não é? Exatamente, à crítica de um fã que entende aquele género do que por exemplo, vou dizer um nome à toa, Luís Miguel Oliveira a criticar um Avengers, entendem? Eu se calhar também eu estou a falar de mim, eu se calhar acredito muito mais num tipo de crítico específico de um nicho do que um crítico generalista. Não sei se me estou a fazer entender. Não. Sim, eu percebo o que queres dizer. E fazes muito sentido. Agora, sim. A questão é, o termo crítico está a ser um bocado é usado demasiado. Sim. Não é? Sim. Porque hoje em dia todos são críticos. Agora, exatamente. O que é ser crítico, não é? Yeah. Eu estou a olhar para a questão muito como um crítico de restaurantes de comida. Ok. Isso é muito interessante. É uma excelente comparação. Excelente, Sara. Estiveste muito, muito bem. Nós vamos. Eu estou aqui sentada nesta há algum tempo. Tu vais ao Zomar. Desembucha, Sara, desembucha. Não, é assim, eu acho que não me vou conseguir expressar na totalidade, mas eu acho que a diferença, não sei, as semelhanças são muitas, eu diria. Muitas, sim. O público no geral, as pessoas que vão ao restaurante, gostam ou não gostam da comida, têm a opinião. Eu gosto disto, não gosto daquilo, eu gosto deste ingrediente, não gosto daquele. Há pessoas que não gostam de picante, ponto final. Exato. Um crítico de comida tem que estar aberto a tudo. No fundo, ele tem que pelo menos apreciar todos os elementos, todos os ingredientes que foram postos à frente dele para ele provar. Exato. Para comer. E a junção deles. Eu acho que um crítico de cinema é um bocado isso. É o que devia ser, pelo menos. Então estás a dizer que um crítico é aquela pessoa que vai ver um filme que se calhar não iria ver de outra forma e fala sobre esse filme? Se calhar é por isso que tens tantos críticos a dizerem mal dos filmes, porque não são filmes que eles quereriam ir ver em primeiro lugar. Sim. Muito bem. Ora, aí está. Isto é interessante. É mesmo isso. Porque isto é gente que, apesar de tudo, é o trabalho deles e eles entram às 8h30 da manhã e têm de ir ver filmes para ganhar o dia. E têm de escrever críticas para ganhar o dia. Eu imagino o Luís Miguel Oliveira obrigado a ver o Bumblebee. Exato. Obviamente que aquele gajo que gosta de ver uma árvore a preto e branco com um violino a tocar em fundo vê o Bumblebee. O Bumblebee é um pesadelo. Obviamente, a crítica está condicionadíssima à partida, não é? Exato. Pronto, era só isto, pá. Eu curto dele, é um gajo fixe. Eu também. Nada contra. Luís, não me estás a ouvir, mas nada contra a mim. Então, eu acho que nós chegamos a uma conclusão nesta conversa. Sim? Qual foi? Qual? Eu estava a pensar, ainda não chegámos a conclusão nenhuma. Não, eu cheguei que é... Vês? É o crítico do público. Vês? Não, que é, por exemplo, qualquer pessoa do público, qualquer fã que consiga separar a sua opinião ou o seu gosto e analisa o filme por aquilo que é e consegue transcrever aquilo que ouviu de forma concisa. Sim. E não ser levado pelas suas emoções, é um crítico. Sim. Ok. Não ser levado completamente. Pelas suas emoções. É como, por exemplo, lá está, vamos à coisa dos fanboys. O fanboy nunca conseguirá ser um crítico. Um crítico não pode ser um fanboy. Exatamente. Sim. Tem que haver um bocadinho de imparcialidade. Tens que olhar para o produto fora da caixa, não dentro da caixa. E eu acho que o exemplo perfeito disso é o Last Jedi. Portanto, os fãs destruíram, os fanboys destruíram o filme, mas os críticos analisaram o filme
como um produto independente do resto, I guess. Portanto, não pensando se calhar tanto no lore ou na história toda do Star Wars até agora, mas aquele filme como um produto com princípio, meio e fim, sim. Sem pensar no resto do universo. Sim. E eu acho que isso é interessante e eu acho que isso é justo. Não Sim, sei. Eu concordo. Eu também concordo. Eu acho que qualquer pessoa pode ser crítico. Tem que trabalhar muito, tem que escrever muito. Sim, ok. Já estou. Tem que escrever. Sabes que existe um curso, sabes que eu estive a pesquisar isso. No Brasil, eu não sei se existe cá, mas existe mesmo curso de crítico de cinema. Que é um bocado estúpido. Completamente! Porque tu não podes. Assim, tu podes ensinar como escrever uma crítica e nós no Cubo meio que dávamos guidelines para as pessoas que escreviam. Exatamente. Olha, tipo, estrutura assim, faz assim, mas isso não é. Não é ensinar alguém a fazer uma crítica. Né? É ensinar a escrever, que é diferente. Diferenças básicas. Né? Tu não podes ensinar alguém. Diz Rui. Eu estou a ver aqui o curso e o programa. E uma das coisas que eles dizem que não é as diferenças básicas entre o crítico que prefere ser guia de consumo e o que busca reflexão que dialoga com o filme. Porque pronto, logo aqui, se uma pessoa entende isto, é crítico. Eu não entendi nada. Mas é engraçado, realmente. Não tinha ideia disto. Não tinha ideia que realmente existe alguém que ensina aos outros a serem Luís Miguel. É um bocado. Não faz muito sentido. Sim, mas partindo do princípio que há um curso sobre a Beyoncé, há um curso sobre. Sim, mas isto é analisar. Exatamente. O que a Beyoncé faz, ou que fez, ou a sua máquina empresarial, digamos assim. Guess, mas é também super nicho, in a way. É nicho, tipo... mas é diferente, porque aqui tu meio que estás a ensinar alguém a dizer assim, olha, espera aí, a forma como tu pensas dos filmes está errada, a forma como eu penso é que está certa. Portanto, pensa a pensar os filmes como eu penso. Não, mas isto é errado. Sim, I guess. Mas se fosse uma coisa do género... Eu acho que parte do princípio que quase tudo pode ser ensinado. Podes ensinar cinema às pessoas. Sim. Mas não é ensinar a fazer críticas. Ou melhor, não é ensinar a ser crítico. Mas lá está. Há características específicas sobre o que é ser um crítico que certas guidelines que eles têm que pronto. Sim, eu estou a não, é assim, tu podes ensinar alguém a dizer assim, olha, a redação é assim, estas são as regras da realização, a edição, um argumento faz assim, a edição, mas isso é ensinar cinema, não é ensinar a ser crítico. I guess. Sim, a crítica é diferente, sem dúvida. É uma mistura de escrita e de... Sim. I mean, eu já me estou... Yeah. Isto foi um longo dia de trabalho. Foi um longo dia de trabalho. Pronto, acho que então chegámos aí à conclusão que um crítico pode ser qualquer pessoa desde que tenha algum género de experiência ou alguma cultura cinematográfica. Cultura cinematográfica, basicamente. Tens de ter visto muitos filmes, tens de ser capaz... E todos os tipos de filmes. Todos os tipos de filmes, exatamente. Porque não só podes criticar aquilo que conheces, não podes criticar fora da tua área de conhecimento. Sim. Eu não queria ir por aí porque eu sou um bocado contra isso. Ok. Mas tu meio que tens que saber aspectos técnicos do cinema. Como é que se filma, como é que se edita, como é que se escreve. Sim, se não se sabe isso... Mas eu sou um bocado contra isso porque... Tu já começas a contradizer um bocado aquilo que estavas a dizer há bocado. Mas é engraçado porque é por isso que esta conversa... Por isso é que isto é uma conversa sem fim. Exato. Essencialmente. Mas pronto. Não sei, Rui, o que é que tu achas? Nós somos críticos, não somos críticos? O que é que a gente está a fazer? Nós somos o quê, Rui? Vida? Diz-nos, Rui. Nós somos o quê? Vocês os três? Sim. Vocês três são pessoas muito inteligentes e que percebem que
Agora, vocês são... tendo em conta o que eu conheço já um pouco de vocês, eu considero-vos críticos... considero-vos, a sério. Será acho que são acessíveis agora. Eu não vos vejo a serem críticos no público, por exemplo. O Miguel Oliveira não vos ia aceitar. Será que ser crítico é quando uma outra pessoa valida a nossa... Olha, é isso que eu queria andar a dizer. É o seguinte, por exemplo, eu não considero um crítico de cinema, mas posso dizer que quando eu opino sobre comédia já me auto-intitulo como autoridade. Não sou autoridade nenhuma e não critico, mas as pessoas já me buscam a mim para eu dar o meu input. Exato. E eu já lhes consigo dar uma visão focada em certos aspectos que eles cá não estavam a ver. Da mesma maneira que um crítico o faz. Agora, a questão é que, ao contrário de outros, eu adapto a minha linguagem para que a pessoa entenda o que eu estou a dizer. Portanto, eu não me considero um crítico, mas considero-me alguém que já que tem algo a dizer sobre isto, porque consigo analisar o espetáculo, o comediante em si, porque vejo muito, consumo muito e crio. Exato. Entendes? Portanto, tenho alguma credibilidade, embora eu acho que não tenha nenhuma. Ok? Não, mas muito bem dito. E também concordo, acho que acabaste de nos dar aí... Eu acho que me identifico mais com isso que tu acabaste de escrever agora. De dizer? De dizer, porra! Autoridade? És uma autoridade, Gui? Não, estou a dizer que... Não, eu não tenho autoridade sobre nada. Eu nem sequer escolho as minhas próprias roupas. Eu acho que há aqui uma conversa não acabada entre o Gui e a Sara. É verdade. Não, o que eu estava a dizer é... Eu acho que me identifico muito mais com aquilo que o Rui disse. No sentido de... Eu conheço o suficiente do material para conseguir dar uma opinião com alguma confiança. Exatamente. E as pessoas vêm-me perguntar o que é que eu acho. Sim. É com isso que eu me identifico. Eu não sou um crítico. Eu sou alguém que já viu muitos filmes e as pessoas vêm-me perguntar o que é que eu acho. Exato. Eu acho que acaba por ser a parte da cultura visual. Está resolvido. Eu é que resolvi isto. Quer dizer, vocês aí, génios do cinema, vem um burro que nem a universidade foi e dá-vos aqui... Por isso é que a gente está sempre a convidar para aqui, porque tu pensas. Fui iluminado. É para nos pôres na ordem. Exatamente. E pronto, a não ser que alguém tenha aqui mais alguma coisa espetacular a dizer sobre críticos, acho que já explorámos aqui o tema. Deixem-nos nos comentários o que é que vocês acham que faz um crítico, quem são os críticos com quem vocês mais se irritam. Olha, eu tenho uma sugestão. Não, desculpa. Tivemos aqui com o Rui, onde é que o pessoal te pode ver? Olha, é assim, eu vou dizer uma coisa. Eu digo esta parte no final, eu digo sempre os espetáculos, eu vou dizer, mas se algum dia eu atuo ao vivo e no final um gajo dizer-me assim, tu és o gajo do Cool Geek, eu juro, eu ofereço dinheiro, não, ofereço um copo desse, ok? Se por acaso algum dos ouvintes, dos 5 ouvintes, ou 3 agora, vier ver ao vivo, eu pago um copo. Vou estar dia 9/2, este sábado, salvo eu, em Janes, na Sociedade de Janes, na companhia do Jorge Mocinho e do Miguel Bonaia. A 13 de fevereiro, no auditório Casa do Largo, em Setúbal, na companhia dos meus amigos dos Red Light Comedy. E dia 28 de fevereiro irei estar no Éden, em Pombal. E tenho mais uns dias em março, mas que eu não estou a lembrar-me agora e também não interessa. Ok, pessoal? Pronto, eu não sei. Pessoal, não esqueçam. O Rui paga-vos uma cerveja se vocês disserem que vão ao meio do Cook. Eu ia-me rir tanto se isso acontecesse. Também tivemos aqui com o Daniel. Tchau, pessoal. Com a Sara. Tchau, pessoal. Eu fui o Gui e até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima, pessoal.